O golpismo está presente no DNA das Forças Armadas brasileiras? Para responder a essa e outras perguntas, eu vou conversar agora com o analista político e advogado Ronaldo Ferreira. Ronaldo, obrigado por aceitar o meu convite. Seja bem-vindo ao canal Marco Zero. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, Marco Santana. Primeiro é um prazer aqui estar participando com você aqui desse projeto aqui, que eu tenho certeza que é de muito sucesso, que vai contribuir muito para o debate histórico, político e social aqui da nossa região e de todos aqueles que nos acompanham. Queria que você explicasse para a gente o que foi o tenentismo, um movimento que aconteceu no Brasil na primeira metade do século XX, e o que ele tem a ver com o que acontece na política brasileira nos dias de hoje. O movimento tenentista tem seu início lá em 1922, foi um movimento político, social e militar. Né? Político porque ele questionava e se confrontava a velha república do coronelismo, da república do café com leite, da alternância de poder lá existente entre Minas, ficou conhecida a política café com leite, da alternância entre mineiros e paulistas na presidência da República. Eles buscavam ali um Brasil novo, do ponto de vista político, onde você tivesse restabelecesse de fato o voto secreto no Brasil, e o movimento social, que eles eram liberais na economia, e até conservadores nos costumes, porque eles queriam uma mudança de Brasil, oportunidades, né? Mudanças na educação eram das bandeiras. Então, as bandeiras tenentistas, elas buscavam colocar um Brasil moderno. Vejam que em 1922, né, nós estávamos completando um século de independência do Brasil. Nós temos a Semana de Arte Moderna, nós temos várias mudanças que no Brasil, naquele momento, elas são efervescentes, né? E o tenentismo vem muito na esteira disso. Né? Esses tenentes, esses militares se sentiam um pouco aquém dos grandes debates da sociedade. Né? A ocupação dos cargos relevantes eram feitas pelos civis, considerados por eles, hoje nós falamos dos paisanos, eles tratavam dos casacas. Né? Esse movimento ele foi caracterizado por jovens oficiais, né? E por até as patentes de capitão, que eram consideradas capitão uma patente intermediária no Exército, mas ainda não é uma alta patente. Né? E há uma influência aí importante, né? Que boa parte desse oficialato brasileiro, a partir de 1906, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, era uma espécie de um intercâmbio que vários oficiais brasileiros vão para a Alemanha estudar lá, se preparar, conhecer exatamente a formação do militar, do oficial na Alemanha, que era uma referência. Né? Agora, esse tenentismo ele vai marcar sobremaneira todo o acontecimento brasileiro, porque todos esses próceres do tenentismo eles estiveram presentes na vida política brasileira. De alguma forma, eles influenciaram o pensamento, eu não diria que eles influenciaram a formação do oficial, isso não. Mas dentro desse sentimento do que eles representavam, da importância, do papel relevante que eles tiveram, e esses atores, esses próceres, eles vão atravessar todos uma bandeira ideológica, né? Tanto que não se criou uma doutrina do tenentismo, uma teoria do tenentismo, não. Ele foi um movimento que ele vai ali de 22 até 29, né? Que vai contribuir depois, essa é a importância, né? Depois ele vai contribuir sobremaneira, esses tenentes farão parte do governo Vargas, né? Há um alinhamento, ali em 30, eles ocupam o cenário político, alguns estudiosos dizem que o tenentismo encerra seu ciclo aí com Geisel, né? Mas esse pensamento de Brasil moderno, esse pensamento da influência na política brasileira, talvez ele tenha, a meu ver, ele tenha permeado por um bom período dentro do cenário político brasileiro. Há quem acredite que as Forças Armadas são o poder moderador na República Brasileira. Isso é verdade? Constitucionalmente, não. Os poderes da República nós conhecemos muito bem definidos na Constituição Federal. Né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário, cujos papéis estão ali muito bem definidos, né?
e o que diz a nossa Constituição Federal, que eles são harmônicos entre si. Aliás, a questão do poder moderador nós só tivemos na nossa primeira Constituição lá de 1824, na Constituição do Império. Nós temos uma Constituição Federal analítica, né? É uma Constituição Federal moderna, né? Ela é extremamente analítica, né? E isso levou a várias interpretações, inclusive de expressões da cultura jurídica brasileira, e até respeitáveis, né? Que dentro de uma análise muito, digamos assim, tendenciosa, alcunhou e colocou no seio da sociedade brasileira esse papel que o Exército Brasileiro não é um poder moderador, que as Forças Armadas, ou melhor, sejam um poder moderador. Isso não é verdade, né? Elas são instituições do Estado, o que é diferente de poder. Não há, dentro da Constituição Federal Brasileira, nenhuma hipótese alguma, definição desse papel às Forças Armadas. Tanto que o questionado artigo 142 é aquilo onde o presidente da República, o Legislativo, podem requerer a participação das Forças Armadas quando, em determinados momentos, né, em que se faça necessário, mas jamais, vejam que as operações da participação das Forças Armadas, ela é sempre por iniciativa de outro poder, e não dela. A partir do momento que seja por iniciativa dela qualquer outra intervenção, você vai estar para falar em golpe, né? É exagero dizer que o golpismo está presente no DNA das Forças Armadas brasileiras? Eu faço essa pergunta porque as Forças Armadas participaram ativamente em rupturas de poder aqui no Brasil. Eu diria que ele não é golpista como instituição, mas existem alguns que são saudosistas, vamos dizer, e que ainda continuam se permitindo a que essas Forças Armadas sejam salvacionistas, dentro de um pensamento, e aí a gente volta lá a 22, né? Dentro desse pensamento salvacionista que o Brasil moderno, o Brasil que pode acontecer, só pode ser feito se tutelado pelo poder das armas. Então, eu diria que sim, você vai encontrar alguns quadros, talvez, mas não enquanto instituição, não enquanto doutrina, não enquanto papel, porque institucionalmente, e você veja que neste momento é muito importante como tem se comportado o papel dos comandantes militares, né? Então, não vejo como os militares sejam golpistas, mas como em toda e qualquer instituição, você tem pensamentos, muitas vezes, e que levam a uma interpretação de que sejam tutores do Estado brasileiro e da sociedade. Ronaldo, na sua avaliação, o que de fato aconteceu em 8 de janeiro de 2023? Foi uma tentativa de golpe? A ocupação física dos poderes do Estado, isso deixa claro que nós caminhamos para uma tentativa de um golpe, né? Tem algumas vozes aí, inclusive pessoas que são candidatas aí a prefeitos afora aí de grandes capitais aí do Brasil, né? Que dizem que aquilo foi um movimento de velhinhos e velhinhas, né? Que ocupou a esplanada dos ministérios, né? Eu acho que essas pessoas devem ter algum problema, talvez aí de visão, devem procurar um oftalmo para melhorar, por se inteirar mais do que a do Brasil, né? Há uma ocupação na frente dos quartéis, há um silêncio, né? Há uma conivência de boa parte, isso aí nós não dá para deixar ao largo, e a história vai mostrar isso, né? E há uma conivência, sim, de alguns desses saudosistas do papel dos militares dentro do cenário político brasileiro, dentro desse conceito salvacionista de tutores da nação brasileira, né? Mas ao longo da história, vamos contar que nós vamos saber, já sabemos, de militares que eram simpatizantes a que fosse dado um golpe com a presença dos militares, e outro que não, que se colocou o contrário a esse papel, né? Não foi tutelado especialmente pela instituição, pelas Forças Armadas. Havia simpatizantes de alta patente das Forças Armadas, aquele que talvez tenham cruzado os braços ali ou colocado de ouvidos buco, mas que, ao meu ver, estava gestado um golpe de Estado, sim. Eu quero agradecer a participação do analista político e advogado Ronaldo Ferreira. Ronaldo, obrigado por aceitar o meu convite e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Marcos, tá? E
nosso cafezinho. Um abraço. Um agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa entrevista. Eu sugiro você a compartilhar essa nossa conversa e certamente você conhece alguém que vai se interessar pelos assuntos aqui tratados. Convido você também a tocar no sininho e se inscrever aqui no canal Marco Zero para ser informado toda vez que houver uma nova entrevista. Obrigado a todos e até a próxima.